No episódio de hoje vamos passar o tempo a falar do tempo. E se sobrar tempo, ainda vamos falar de meteorologia. Vamos perceber se realmente é verdade que nas nossas ilhas faz as 4 estações num dia. Vamos descobrir que afinal o Pauleta não é o único anticiclone dos Açores. E vamos perceber porque é que nas nossas ilhas é tão difícil de prever se devemos sair de casa com guarda-sol ou com guarda-chuva. Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre a meteorologia nos Açores. Olá! Olha, ontem aconteceu-me outra vez uma desgraça. Eu fui atacado pela chuva. Então foi assim, estava um dia de sol que parecia verão. E antes de ir para a praia, lavei a roupa e estendi a roupa. Ora, mal cheguei à praia, pus o pé na porcaria da areia, bomba, chuva torrencial. E eu fiquei sem apanhar sol e sem roupa para vestir hoje. Já sei. Eu vou ali à casa do meu primo Jacente. Pode ser que eu consiga resolver isso. Eu já venho. Assim está melhor, hein? E até acho que o meu primo Jacente nem sequer vai ficar muito chateado por ele ter ido pedido a roupa emprestada. Não vai. Mas pronto, como todos os açorianos sabem, este é o dia-a-dia das nossas ilhas. Ora, tanto chove, como a seguir chove, e depois logo a seguir de repente chove mais um bocadinho, mas depois faz sol e chuva ao mesmo tempo. E foi precisamente por causa destas incertezas climáticas, por causa destas dúvidas meteorológicas, que eu me pus a pensar como será que a ciência justifica todas as variações características do clima nos Açores. Haverá algum microscópio para observar a pressão atmosférica? Será que é possível instalar garras para respirar melhor com essa umidade toda? E claro, a questão das questões. Onde é que eles enfiam o termómetro para ver a temperatura do anticiclone? Para responder não a estas, mas a questões mais sérias sobre meteorologia nos Açores, decidi falar com Diamantino Henriques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, do Departamento de Meteorologia e Geofísica no Observatório Afonso Chaves, em Ponta Delgada. A conversa correu bonançosa e a primeira curiosidade surgiu com boas abertas. Eu acho que é um mito em relação a essa situação. Essa frase é mais um mito que outra coisa. Acontece muito aqui nas ilhas como as dos Açores, não é? Com ar marítimo, polar marítimo, em que o ar vem com alguma umidade, há sempre formação de nuvens, quer por efeito orográfico, quer por convecção, há sempre nuvens. E muitas vezes acontece que o dia começa com boas abertas, depois vai aumentando a nebulosidade, inclusive pode chover e dar alguns aguaceiros moderados, digamos assim, ao longo do dia, até durante a tarde, e depois, e nós podemos ver inclusive arco-íris, não sei o quê, e depois, no final do dia, volta outra vez a acalmar, digamos assim, e a voltar tudo ao início, ou seja, com boas abertas e pronto. Isto das 4 estações no mesmo dia é um daqueles dizeres que todos nós já ouvimos e repetimos milhares de vezes. Mas a verdade é que não faz as 4 estações no mesmo dia nos Açores. O que acontece é uma grande variação diária das condições. Por exemplo, quando eu comecei a gravar isto, estava tanto sol que eu mal conseguia abrir os olhos e agora está nublado. O que faz com que as previsões meteorológicas nos Açores sejam sempre qualquer coisa como isto. Vamos passar agora para o prognóstico de superfície para amanhã. Podemos ver pelo sistema frontal sob forte influência de uma corrente do quadrante norte que amanhã vai chover bastante. A não ser que não chova. Aí quer dizer que não chover. Mas se chover, vai chover para caramba. A não ser que não chova. Aí
Aí não chove. Olha, eu é que ainda não tinha bem com essa coisa do horário das 4 estações no mesmo dia. Mas por acaso até dava jeito. Porque vejam lá, assim eu nunca mais metia a roupa para estender na hora do inverno, ou seja, quando estivesse a chover. O que eu fazia era, eu metia a roupa na máquina, assim mais ou menos na hora do outono. E depois, no outro dia de manhã, por volta do pequeno almoço, ou seja, na hora do inverno, eu tirava a roupa da máquina. Mas ficava à espera, ali mais ou menos das 2h30, que é a hora da primavera, e vinha estender a roupa. Hein? E depois a roupa ficava a secar durante a hora do verão, e só à noite, 9h30 da noite, antes de começar o outono outra vez, é que eu vinha recolher a roupa. Isso é que era excelente. Mas, infelizmente, de acordo com a opinião do nosso convidado, essa coisa das 4 estações no mesmo dia é só um mito. Mas o que ele me explicou a seguir ajuda a perceber a sua opinião. É que a passagem dos sistemas frontais é muito rápida nos Açores, o que faz com que a sucessão rápida das condições do tempo se possam assemelhar à sequência das estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Mas, apesar de haver diferenças assinaláveis entre as zonas mais altas e as zonas mais baixas, ou mesmo entre a costa norte e a costa sul, a verdade é que a amplitude térmica no mesmo local, num só dia, nunca é igual à que verdadeiramente ocorre ao longo das 4 estações do ano. Mas, de facto, isso é o que as pessoas sentem, é essa variabilidade que é própria, digamos, dos ambientes insulares como os Açores. Ou seja, cá nas nossas ilhas não dá mesmo para prever facilmente como é que vai variar o tempo. E por isso mesmo, só por exemplo, não, eu vou ficar aqui até isto secar. É que é preciso mesmo de roupa seca para sair de casa amanhã. Entre nem tudo o que parece é. E Santa Maria nem sempre, quando nós vemos Santa Maria aqui de São Miguel, na verdade nós não estamos a ver Santa Maria, estamos a ver uma imagem refratada. O que é isso da imagem refratada? É uma miragem, na verdade. Santa Maria não está àquela distância, está a uma distância muito maior. A distância entre São Miguel e Santa Maria é cerca de 90, 100 km. E a essa distância nós não poderíamos ver Santa Maria ao nível do mar. Porquê? Porque por causa do efeito da curvatura da Terra. Não estavam à espera desta, estavam. A malta de São Miguel estes anos todos a pensar que estava a ver Santa Maria e afinal estava a ver só uma miragem. E é que pensava que só via miragens quando abusava um bocadinho ali da água de... Mas espera aí, mas afinal que fenómeno da refração é este que nos mete a ver miragens de Santa Maria? A refração atmosférica é o desvio da luz devido à variação com a vertical da densidade do ar. No caso de Santa Maria, há uma refração atmosférica próxima do chão, o que produz miragens. Ok, de uma forma mais simples é o seguinte: a atmosfera terrestre tem camadas diferentes e a densidade destas camadas reduz quanto maior a altitude. Então, o que acontece é que a luz que vem da projeção da imagem de Santa Maria é refratada através das camadas, o que faz com que a luz se desvie. Do ponto de vista de quem está em São Miguel, nós vemos Santa Maria ligeiramente acima da sua posição real, mas o nosso cérebro interpreta como estando a ver Santa Maria numa linha reta à nossa frente. Em relação a Santa Maria está a uma distância tal que o efeito da refração da atmosfera pode, em certas situações, permitir que Santa Maria seja vista mais próxima e até mais, com mais alta do que na realidade é, e outras situações em que pura e simplesmente não aparece. Quando a infração é alto, elevado, ela aparece. Quando é que isso acontece? Em situações de estabilidade atmosférica. O que é isso, estabilidade atmosférica? É quando o ar está mais frio cá em baixo do que lá em cima. Deixa cá ver então. Está ali Santa Maria à vista. Ou melhor, a imagem refratada de Santa Maria à vista. O que significa que pode-se aplicar o adágio popular Santa Maria refratada e se vai chover não tarda nada. Hã? Isso neste programa ganha-se em conhecimento científico e em rimas populares. Eu confesso que esta foi mesmo uma das curiosidades mais curiosas de que já ouvi falar. Mas eu tive que perguntar ao meu convidado. Então, sendo assim, faz sentido quando se diz Santa Maria à vista, água na crista? Santa Maria à vista, água na crista, porque as situações de mau tempo são precedidas por situações de bom tempo, normalmente, não é? E essas situações de bom tempo, tempo estável, normalmente são situações de ar frio,
com estabilidade, e temos então uma inversão. Quando vem a tal, digamos, um mau tempo, a massa de ar torna-se instável e aí Santa Maria nem velas, até porque também a visibilidade também é mais fraca, mas de qualquer forma há uma mudança digamos, desse perfil vertical de temperatura de uma situação para a outra. O meu primo Jacente está constantemente a dizer que os árbitros veem sempre mal os foras de jogo e os penaltis contra a equipa dele. Eu vou dizer a ele que isso de repente tem a ver com um elevado índice de refração e o árbitro só vê miragens mesmo. Aliás, de repente é isso que quer dizer VAR, Vídeo Árbitro das Refrações. Por falar em futebol, que me faz lembrar sempre o Pauleta, vamos falar agora um pouco sobre o anticiclone dos Açores. Sim, o anticiclone dos Açores é um termo que é popular aqui para os europeus, inclusive para os americanos, mas na realidade os Açores, aliás, o anticiclone existia muito antes dos Açores existirem. Portanto, antes da formação das ilhas, inclusive, já existia aqui o anticiclone. Portanto, esse anticiclone, na realidade, o nome técnico dele é anticiclone subtropical do Atlântico Norte. Isto também existe um anticiclone subtropical do Atlântico Sul. Existem também 2 anticiclones, um no Norte e outro no Sul, no Pacífico, também nas regiões subtropicais. Portanto, na realidade, é um centro de ação permanente. Neste caso, este centro de ação permanente está localizado na latitude dos 30 graus norte, podendo por vezes deslocar-se um pouco mais para norte a sul, ou também mais para este a oeste, mas está sempre localizado sobre o oceano, podendo estender-se até zonas continentais. Ou seja, o anticiclone está centrado ligeiramente a sul-sudoeste dos Açores, o que faz com que muitas vezes haja bom tempo ou até mesmo seca no continente europeu, isto porque as nuvens estão todas aqui em cima de nós. Mas, sendo o anticiclone tão extenso sobre o Atlântico, será mesmo correto dizer-se que o anticiclone é dos Açores? Este anticiclone também é conhecido pelo anticiclone das Bermudas, portanto, mas é... O mesmo anticiclone? Sim. Que sim. O pessoal das Bermudas chama anticiclone das Bermudas, não é? Portanto, e há, possivelmente, alguns países das Caraíbas também dão esse nome. Sim. O mais frequente é o anticiclone dos Açores. Também há outros anticiclones, o anticiclone da Sibéria, que esse já não é permanente, porque aparece só no inverno. E há também depressões também que são praticamente permanentes, que é a depressão da Islândia. Puxa, por acaso sempre soube que naqueles países nórdicos havia muita depressão, mas daí até a Islândia, até literalmente uma depressão da Islândia, isso aí já não é um caso climático, isso já é um caso de psicoclimatologia. As melhoras aí, hein? Pessoal que estava aí em Reykjavik, o vosso país é muito bonito. O que é? O novo Coisas que não sabes sobre é topo de audiências lá em Reykjavik. Aliás, o Pai Natal nem vê outra coisa. Na verdade, o anticiclone dos Açores, o anticiclone subtropical do Atlântico Norte, tem um papel muito importante, pois sendo uma zona de alta pressão atmosférica, acaba por pôr à margem as zonas de depressão com menos ar. Portanto, como o ar, digamos na física, o ar desloca-se de onde há mais, ou seja, das altas pressões para as baixas pressões, para estabelecer o equilíbrio, não é? Portanto, o vento, digamos, parte daqui e o ar é distribuído para as depressões, e depois as depressões sobe, não é? As depressões convergem ou concentram esse ar todo, depois ele sobe e depois ele é transportado em altitude para as outras zonas onde depois desce, nas zonas onde estão os anticiclones. É assim que se forma, digamos, fecha o ciclo. Isto é, digamos, a atmosfera é na realidade uma grande máquina. E o anticiclone dos Açores é uma componente muito importante dessa máquina. É, digamos, a principal componente que influencia o clima das outras regiões. Anticiclone das Bermudas não soa muito bem, não é? Por falar em Bermudas, deixa-me ir a casa ver se as minhas bermudas já secaram, enquanto vocês veem o próximo ponto. Eu vou tentar fazer uma distinção entre dois conceitos que muitas vezes entram em conflito, em confusão, que é clima
e meteorologia. Clima e meteorologia, ou clima e tempo. São coisas diferentes. E não podemos fazer, digamos, confusão. Os americanos, os ingleses têm a língua inglesa tem esta diferença entre, por exemplo, o tempo cronológico e o tempo meteorológico, weather and time. Portanto, nós não distinguimos. E, portanto, agora, quando falamos em clima, o clima é uma estatística do tempo. E mais, tempo é dinheiro. Como já dizia a minha avó, que todos os anos no meu aniversário dava-me um envelope com algum tempo lá dentro. Assim, quando falamos em clima num dado local, referimos-nos a um conjunto de elementos estatísticos avaliado ao longo de dezenas de anos, como a temperatura média anual, precipitação média mensal, entre outros. Não é correto dizer, por exemplo, hoje o clima está ótimo, ou amanhã o clima vai ser assim, ou ontem o clima foi assado. Portanto, isso não faz sentido. O que faz sentido é dizer, o tempo hoje está ótimo, o tempo amanhã vai ser assim, o tempo amanhã... Ora, também não faz sentido, aliás, não faz, também podia ser, mas não é realista, dizer o tempo daqui a 100 anos vai ser assim. Não, o clima daqui a 100 anos será assim. Há muitas pessoas que fazem confusão e depois dizem: os cientistas dizem que o clima está a aquecer, mas hoje o tempo está tão frio. Enfim, ainda bem que essas pessoas nunca terão uma voz importante nas decisões sobre o aquecimento global, não é? Há uma frase que eu gosto muito, que acho que, digamos, reflete mesmo aquilo que a diferença entre clima e tempo, que é climate is what we expect, weather is what we get. Portanto, é exatamente isso. O clima é aquilo que nós estamos à espera. Nós quando fazemos a estatística, é a melhor previsão se nós não tivermos nenhuma, não é? É aquela que nós podemos fazer e que os operadores turísticos, as agências de seguros têm para fazer as suas contas, as suas previsões, não é? É o clima. O tempo, isso é outra coisa. Isso, quando fazemos previsão do tempo, não fazemos previsão do clima, fazemos previsão mesmo do tempo. Talvez o termo mais frequentemente mal utilizado seja climatérico. Com o novo acordo ortográfico, tanto se pode referir quer ao clima, quer ao climatério, que é uma fase de transição do período fértil da mulher para o período não fértil. E agora é tempo de avançar para trás. Vamos voltar ali ao tema do anticiclone, mas com uma novidade. Na época do século XV, portanto, na época dos descobrimentos, os navegadores aperceberam-se muito cedo que havia ventos de nordeste mais ou menos regulares e que, quando estavam a fazer a exploração da costa africana, começaram a ver que esses ventos eram regulares, portanto, os chamados alísios. E foi assim que foram descobertas as ilhas da Madeira, das Canárias. A dos Açores não foi bem por causa disso, mas também deve ter ajudado um pouco. À medida que navegavam para sul, os navegadores ficavam com o vento a rodar mais regularmente de leste para oeste. Com ventos favoráveis, muita audácia e um pouco de sorte, os navegadores conseguiram chegar às Américas. Esses ventos que, no fundo, trazem, digamos, traziam essas... aliás, permitiam a navegação de leste para oeste, depois chamaram-lhes os trade winds, os ingleses chamavam de trade winds, que eram os ventos que facilitavam o comércio, ou levavam as naus para o comércio nas Índias Ocidentais. Havia então estes trade winds, que eram tipo autoestradas para a América. Belos tempos. Autoestradas naquele tempo nem sequer era preciso pagar portagens nem nada. E nem se gastava dinheiro em gasolina. Mas eram viagens longas e duras. Hoje em dia é bem mais fácil. Se quer mandar vir uns sapatos da América, nem sequer tem que sair de casa para ver se tem ventos favoráveis ou não. Só precisa de algum tempo para ir à internet. É por isso, muitas vezes, que os Açores são praticamente porto obrigatório para os veleiros. Cá está, como acontecia tantas vezes ao longo da história da navegação, os Açores no centro do mundo.
como deve ser. Aliás, é por isso que eu gosto mais do nosso anticiclone do que eu gosto de queijadas da vila, por exemplo. E quando eu digo nosso, é com um beijo e um carinho especial para todos os açorianos que nos estão a ver nas Bermudas, não é? Olha, eu tenho gostado tanto de saber coisas sobre o anticiclone que fica aqui mais uma. Solém. Olha, é sempre ouvi dizer que sempre que faz bom tempo em Inglaterra, eles agradecem ao anticiclone dos Açores. E eu também sempre ouvi dizer que faz sempre melhor tempo no continente do que cá nos Açores. Mas será que é mesmo assim? Os anticiclones têm um efeito diferente no tempo, no continente, nas regiões continentais e nos oceanos. Nas regiões continentais, aliás, os anticiclones têm basicamente movimentos descendentes que inibem a formação de nuvens. Basicamente é isso. As nuvens só se formam se houver movimentos verticais ascendentes. Como eles são descendentes, as nuvens não se formam, ou é difícil formar-se. Portanto, no continente, como não há água, ou há muito menos água, certo. O ar é muito mais seco, então aí é difícil formarem-se nuvens numa zona anticiclónica. Nos oceanos, como a temperatura da água do mar é ligeiramente mais elevada do que a do ar, há sempre uma convecção, movimentos convectivos, e portanto há movimentos ascendentes de ar, descendentes também, mas ascendentes do ar, que levam a que depois o ar possa condensar, o ar úmido. Nas zonas continentais, por haver menos umidade no ar, não há tanta formação de nuvens. Nestas condições, quando uma crista anticiclónica abrange o continente, é frequente a ocorrência de dias sucessivos de céu limpo que, se persistir por muitos meses, leva geralmente às chamadas secas meteorológicas. Já nas zonas oceânicas, como é o caso dos Açores, o ar úmido acaba por facilitar este processo de formação de nuvens, onde a convecção de ar resultante da diferença de temperatura entre a água do mar e do ar nos cobre o céu regularmente com nuvens. Então há uma chamada, digamos, há uma camada de nuvens que se forma e que até pode abranger uma extensa área, e a gente chama-las de estratocúmulos, não é? São chamadas de estratocúmulos, que nós podemos ver muitas vezes a tapar praticamente o céu todo, inclusive em algumas situações pode haver chuvisco ou alguma precipitação associada a essa nebulosidade, se a camada for suficientemente espessa. Mas nós já vimos isso, quem teve a oportunidade de voar aqui nas ilhas, quando o avião sobe, não é? E atravessa primeiro uma camada de nuvens e depois de atravessar essa camada de nuvens, céu limpo, não há nada em cima. É pá, desculpem lá, mas sempre que eu ouço falar em atravessar nuvens de avião, eu fico louco. Fico mal disposto. É que aquela parte de atravessar as nuvens com o avião é 1000 vezes mais difícil e mais dura do que a travessia do Atlântico lá que os navegadores tiveram que fazer. Pouça! O Pedro Álvares Cabral, ele é muito forte e tal, foi para o Brasil. Eu gostava era de vê-lo aí num Dash Q200 para as flores. Isso é que era. Ok, foi bem mais difícil do que eu estava à espera, mas eu consegui encher um saco com ar seco e o outro saco com ar úmido, que eu capturei a semana passada, quando tomei o meu banho semanal. Mas eu estou aqui a ter sérias dificuldades em perceber qual deles é o mais pesado. De repente é melhor pedir a opinião ao nosso convidado. Na realidade, o ar úmido é mais leve, ou seja, é mais denso que o ar seco. Isto porquê? Porque o ar úmido é uma mistura de ar seco com vapor de água. O ar seco é o quê? É basicamente azoto e oxigênio. Se estiveres nas furnas é azoto, oxigênio e ovos putos. E na casa do meu primo Jacinto ainda tem um leve travozinho a álcool, cholé e blur. Isso não está fácil. O azoto e o oxigênio têm uma massa molecular de cerca de 28, 29 gramas por mol, chama-se assim. Enquanto que o vapor d'água tem uma massa molecular
de apenas 18 gramas por mol, ou seja, é muito mais leve. As moléculas de água são mais leves que as moléculas de ar. Então, quando eu misturo moléculas de água no ar, é claro que no final vai ficar uma mistura mais leve do que a primeira, não é? Menos densa do que a primeira. São moléculas de ar. Exatamente, portanto, é por isso que o ar úmido, e se tiver muita umidade, ainda menos denso é mais leve do que o ar seco. E nós podemos comprovar isso aqui, por exemplo, nos Açores, nas casas, não é? Em que nas casas, os andares mais elevados, nos sótãos, não é? É onde se acumula normalmente a umidade das casas. Tal como o ar quente, também o ar úmido acaba por subir em relação ao ar seco. Por este motivo é que nos pisos superiores das nossas casas podemos ver as paredes a transpirar no inverno. Isto é, a umidade do ar em contacto com as paredes frias acaba por condensar, passa do estado gasoso para o estado líquido. Ora, cá está! Afinal, o ar úmido é mais leve do que o ar seco. E isso é bom saber, porque, por exemplo, eu quero fazer dieta que é para ficar mais leve como o ar úmido. Não. Eu quero fazer dieta para ficar com o ar seco, que é como mais leve, assim, com o ar mais seco, que tal como o ar úmido. Cara, já me troquei tudo. Vamos ao próximo, vamos. Como todos nós sabemos, as ilhas são porções de terra rodeadas de água por todos os lados. As ilhas dos Açores têm água por todos os lados, mas por cima também. Sim, é uma definição de ilha que eu acho que é mais próxima da realidade aqui nos Açores, porque realmente aqui nos Açores temos, para além de água à volta, muita água, não é? À volta das ilhas, não é? Como é óbvio, temos também por cima, que são as nuvens. As nuvens também são água, sob a forma de gotículas líquidas e até de gelo, se forem nuvens muito mais altas, não é? Mas a maior altitude também só podem ser constituídas por gelo. Mas essas não são propriamente próprias aqui dos Açores. Aquelas que eu me refiro são mais aquelas de água, não é? São as nuvens orográficas que fazem parte praticamente da paisagem dos Açores, não é? São as nuvens e as vaquinhas. Enquanto que em outros arquipélagos, como as Canárias, Madeira e Cabo Verde, é possível ocorrer em vários dias sem nuvens, nos Açores este cenário é muito raro. A nossa proximidade da frente polar e a natureza marítima das nossas massas de ar, a polar marítima e a tropical marítima, transportam sempre umidade que favorece a formação de nuvens, quer por convecção, quer por forçamento orográfico. As situações em que não há nuvens são poucas, é quando o anticiclone está mesmo em cima, centrado em cima dos Açores, o vento é muito fraco ou nenhum e durante a noite. Que é quando não há hipótese nenhuma para convecção, nem formação, nem nada, portanto, aí de facto geralmente não há nuvens. Agora, logo começa o vento a soprar, ou a convecção, ou não sei o quê, porque o ar está sempre úmido. A cá tem pena mesmo é dos desumificadores que têm que vir trabalhar cá para os Açores. Comparado com os desumificadores do continente, os nossos trabalham a triplicar. E é por isso que eu, enquanto representante da Associação dos Desumificadores dos Açores, venho propor uma greve geral e uma manifestação. Nós temos que reivindicar menos blur nas paredes, menos umidade e menos maluqueira. Olha, vejam o próximo ponto, que esse vocês vão adorar. É muito comum as pessoas aqui nos Açores queixarem-se da demora da chegada do verão em relação ao continente. Quer dizer, como se já não bastasse nós estarmos 1 hora atrás do continente, o sol ainda passa por lá antes de vir para cá. Quer dizer, isso não está correto, não? Ou será que está? É melhor ver o que é que o nosso convidado tem a dizer acerca deste tema. Muitas vezes nós ouvimos dizer porque é que o verão demora tanto tempo a chegar aqui aos Açores. Portanto, estamos em julho, muitas vezes, e está às vezes frio, ou não está assim, digamos, tão agradável para fazer um dia de praia, enquanto que no continente já o verão começou para ir, se calhar, em maio, quase. Isso
tem uma razão muito simples. Os Açores estão, digamos, localizados numa região geográfica bastante particular, portanto, e inclusive estamos numa zona oceânica. O oceano modera, ou digamos, tem uma capacidade calorífica que se reflete na absorção de calor com uma maior, digamos, ele absorve e também depois, se for para liberta muito mais lentamente, mas absorve muito. Esta ação de absorção de calor do oceano nos Açores faz com que a resposta ao aquecimento entre o inverno e o verão seja mais lento do que o que acontece no continente. A data que marca o início do verão é o solstício de verão, que é uma efeméride astronómica. Nesse solstício assinala-se o momento em que o eixo da Terra se encontra mais inclinado no hemisfério norte em relação ao Sol. Nesta altura, o Sol está mais alto sobre o horizonte e os dias são maiores. Ui, se o meu primo já sentou a versa, ele até se passa. É que, para além de não gostar quando ele peça roupa emprestada, ele também é daqueles que acha que a Terra é plana. E aqui temos que ser claros. Eu sou um daqueles que acredita nos factos e na ciência feita por cientistas como o nosso convidado, e não propriamente nas coisas maradas que o Jacinto lê lá no Facebook. Digamos que eu sou um negacionista de negacionismos. A temperatura é um reflexo dessas variações astronómicas, não é? Mas que não se reflete imediatamente, tem um tempo, há uma certa inércia. Aqui nos Açores a inércia é maior por causa dos oceanos. Portanto, a temperatura, aqui quem manda, digamos assim, é a temperatura do mar. Não é bem a temperatura não é o solstício, é mais a temperatura do ar. Portanto, quando vem o verão, não é? Quando o verão já começou, o sol atinge o seu máximo, não é? A partir daí começa a diminuir, mas entretanto os oceanos foram aquecendo durante este tempo todo, não é? E só depois disso é que se vai começar a fazer sentir, digamos, esse aquecimento que houve aqui. E basicamente a massa de ar começa só, digamos, o aumento de temperatura continua muito para além do solstício, continua a aumentar, tem um máximo em agosto geralmente e depois volta a diminuir. Depois também acaba mais tarde. Portanto, nós aqui ainda em setembro, muitas vezes há dias ótimos para ir para a praia, não é? Ou seja, o mar só recebe o aviso de que o verão chegou mais tarde. Tal como eu, que às vezes só me apercebo de alguns avisos quando é tarde demais. E chegamos assim ao fim de mais um episódio recheado de curiosidades meteorológicas. Olha, com aquilo que aprendi neste episódio, agora vai ser muito mais fácil fazer a gestão da lavandaria lá em casa e prever qual é o tempo que vai fazer. Talvez não. Vai, até para a semana.